Oi, gente. Bom, como vocês viram no último vídeo, eu vou falar sobre por que uma língua não pode ser ensinada, só pode ser aprendida. É simples. Qualquer conhecimento que é transmitido, por melhor que seja o professor, se o aluno não tiver uma motivação, não tiver um desejo sincero, um desejo real para aprender aquela matéria, não vai ser aprendido. Cada pessoa tem as suas metas, certo? Tem os seus gostos, tem as suas afinidades, certo? Algumas pessoas gostam de mecânica, outras pessoas gostam de ah, elétrica, outras pessoas gostam de medicina, biologia e assim por diante. Quando nós estamos na escola, nós temos várias matérias que nos dão um conhecimento básico para entender o mundo, certo? História, geografia, matemática, física, química, biologia e daí por diante. Essas matérias que são ensinadas na escola, elas dão uma estrutura para a gente, para ter um conhecimento geral do mundo, de como as coisas funcionam, de como elas se relacionam, como elas são estruturadas, para você saber o que é o mundo, as coisas que tem lá fora, certo? Para você conhecer a natureza, para você saber por que as coisas acontecem. Por que se eu jogo uma caneta para cima ela cai? Tá. Aí vem a pergunta, né, que a maioria das pessoas faz, mas por que eu tô aprendendo isso? Que aplicação tem essa na vida? Bom, primeiro, tem várias coisas que você aprende na escola que você realmente nunca vai usar na sua vida, certo? Mas a estruturação do seu conhecimento, o desenvolvimento da sua capacidade intelectual é o que está sendo almejado naquele momento, certo? Muitas coisas que a gente aprende na escola ah, são basicamente para te dar ah, para desenvolver a sua capacidade de aprender, certo? Ah, na escola primária, a gente aprende a ler, escrever, a gente aprende algumas funções básicas de matemática para a gente poder começar a se comunicar e entender como os processos funcionam à nossa volta. Né? Quando a gente compra as coisas, quando a gente paga a conta, quando a gente recebe, como adicionar as coisas. É muito simples. Por ser tão simples assim, a gente não presta atenção nelas, certo? Quando a gente passa para o ensino, da quinta série em diante, depois do ensino médio, as coisas começam a ficar mais complicadas, porque o funil da vida começa a ficar mais fino. Tá? O que é esse funil da vida? Oportunidades de emprego, oportunidades dentro de uma empresa. Se você quer crescer, você tem que ter um conhecimento maior, você tem que saber se comunicar, você tem que saber se explicar, você tem que saber como as coisas funcionam para que você não fique perdido no mundo, certo? Você tem que ser uma pessoa com a capacidade intelectual. Você tem que saber como as coisas funcionam. Tá, então eu vou voltar por que eu tô falando isso? Porque na escola você só recebe conhecimento. Dificilmente você gosta de todas as matérias. Então o que você faz? Você estuda pro próximo teste. Passou no teste? Tira tudo da cabeça. Esquece a maior parte das coisas. Certo? Então você cria aquele comportamento de eu tenho que aprender para a prova. Professor, vai cair na prova? Isso vai cair na prova? Você vai ter alguma pergunta sobre isso? Então você cria aquela mentalidade de tipo, eu tenho que aprender isso porque você é testado sobre isso. Então você aprende momentaneamente. E você aprende o que o professor dá para você, certo? Em grego existem dois termos que diferenciam isso. O termo para professor de escola significa basicamente aquele que entrega o conhecimento. A palavra para professor universitário significa aquele que guia o aluno. Certo? Guia o aluno. Por quê? Porque até o ensino médio você tem que engolir tudo que é dado para você. Certo? Quando você vai para uma universidade, tudo bem que algumas
se não a maioria das universidades no Brasil, tem aquela tendência de dar para o aluno o que ele precisa saber, né? Fora do Brasil, ou em mesmo algumas universidades do Brasil, provavelmente a USP tem esse tipo de estrutura, talvez a PUC tenha, eu não conheço a PUC, mas talvez tenha essa estrutura. Você tem que buscar o conhecimento. Qual é a orientação para cada aula? Você tem que ler o texto, certo? Fazer suas anotações, estudar com outras pessoas, debater sobre a matéria, ir para a aula, ouvir a lição do professor, fazer suas perguntas que não foram respondidas durante o seu estudo, e quando você termina a aula, você revê a matéria, para ter certeza que você não deixou nada para trás. É assim que você busca o conhecimento, certo? Então o professor na universidade deveria ser mais como um orientador do que um maestro, alguém que entrega o conhecimento para você, certo? Só que como a maior parte das pessoas traz aquele comportamento de escola, de que tudo vai ser entregue nas mãos, esse comportamento se estende para a universidade. E é lógico que vai se estender para as escolas de idioma também. A maioria dos alunos pensa o quê? Ah, não, eu vou para a escola de idiomas, eu vou estudar inglês por 1 hora por dia e eu vou aprender. Não, isso não acontece, isso não é a realidade. A vontade de aprender e a determinação vem do aluno. Quando o aluno tem uma meta de aprender um idioma, ele vai aprender. Indiferente de quem seja o professor, indiferente da capacidade do professor, aquele aluno vai aprender. Lógico que a combinação, como eu falei no último vídeo, a combinação entre a capacidade do professor, a experiência e o conhecimento do professor, mais a motivação e a determinação do aluno, a combinação dos dois elementos, faz com que o sucesso seja alcançado mais rápido ou de uma maneira mais eficaz. Certo? Mas, enquanto que um aluno determinado, um aluno que se esforça, pode alcançar uma meta sozinho, um aluno que não tem essa determinação, mesmo que tenha o melhor professor possível, não vai alcançar. Certo? Lembra daquele ditado que diz que você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode forçar o cavalo a beber? É a mesma coisa. Você pode forçar um aluno a estar na sala de aula. Você pode forçar o aluno a nunca faltar. Você pode forçar um aluno a fazer todo o dever de casa. Isso não significa que ele aprendeu. Isso não significa que ele vai aprender. Isso não significa que ele vai sair da escola com o mesmo nível de conhecimento do que aquele aluno que faz por amor, que faz porque quer melhorar, que faz porque quer alcançar uma meta. São duas coisas diferentes. Por que existem alunos que estudam por 5, 10 anos numa escola de idioma que não consegue alcançar metade do que uma pessoa que estuda sozinha por 1 ano alcança? Por que um tem mais do que o outro? É a motivação. É aquela força que faz com que as pessoas progridam. Diligência, determinação não podem ser passadas do professor para o aluno. Embora alguns professores tenham essa capacidade, alguns professores conseguem ser motivadores de uma maneira excepcional. Mas muitos não conseguem. Muitos professores só ensinam porque precisam de dinheiro. Certo? Alguns professores ensinam porque precisam de dinheiro e amam o que fazem. E outros professores amam o que fazem, ponto. Eles recebem o dinheiro porque eles precisam de dinheiro. Mas ensinar é uma paixão deles. Eu, particularmente, tenho paixão em ensinar. Eu tenho paixão em ver as pessoas progredirem no que elas gostam. Certo? Razão pela qual eu tenho esse canal. Porque se fosse por dinheiro, eu ia colocar esse canal naqueles sites que pagam para você colocar um vídeo lá. Essa não é a minha intenção. Mas enfim, esse não é o motivo de eu estar falando isso. Então, a razão de eu falar que um idioma, uma língua não pode ser aprendida, só pode ser... desculpa. Não pode ser ensinada, só pode ser aprendida,
é que... Peraí que travou aqui. É que o aprendizado, o sucesso no aprendizado vem por parte do aluno. Se você que quer aprender inglês, você que quer aprender espanhol, francês, chinês, húngaro, se você que quer aprender alguma dessas línguas, não estiver motivado a fazer isso, se você não tiver a determinação de falar essa língua, você não vai aprender. Ponto. Você não vai aprender. Se algum dia o seu trabalho estiver em risco, ou a sua bolsa de estudo no exterior estiver em risco, ou, por exemplo, a sua família vai mudar para o exterior e você não tem nenhuma outra opção, você vai ter que aprender a língua local, você vai entender o que eu estou falando. Porque aí você vai ter uma motivação externa, você vai ter um fator externo te forçando a aprender aquele idioma, certo? Então você tem que ter essa força externa te forçando, te dando só uma opção para alcançar isso. Isso é uma motivação também. Interna é melhor, mas externa é eficaz também. Quem quer perder o emprego? Quem quer morar num país sem entender o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão falando. Quem quer fazer alguma coisa no país sem saber se comunicar? Não faz sentido, certo? Então, a motivação pode ser externa, pode ser interna. Quando é interna, você tem prazer naquilo, certo? Por exemplo, eu amo idiomas. O fato de eu poder encontrar com alguém na rua que fala árabe e eu poder falar com eles por 2 minutos em árabe me traz prazer. Eu me sinto bem. Entendeu? Essa é a minha motivação interna. Certo? Eu poder ler a Bíblia no original hebraico e grego me traz prazer. Sem contar que me traz uma compreensão melhor, porque a tradução em português e inglês sempre tem... Todas as traduções falham em alguma coisa, certo? Não são traduções perfeitas, porque é impossível você fazer uma tradução perfeita. Você pode fazer uma versão, não uma tradução perfeita. Isso me traz prazer, então essa é a minha motivação interna. Eu moro nos Estados Unidos. Qual é a minha motivação externa? Se eu não melhorar o meu inglês, eu vou passar fome, certo? Uma coisa que vocês têm que ter em mente se vocês querem morar no exterior. Enquanto vocês estão no Brasil e falam uma língua estrangeira, o fato de você falar uma língua estrangeira te faz diferente dos outros brasileiros, certo? Então é mais fácil de você conseguir um emprego, porque você tem aquela capacidade a mais. Adivinha, quando você mudar para o país que fala essa língua, a sua capacidade a mais que você tinha no Brasil deixa de existir. O fato de eu falar inglês aqui nos Estados Unidos não é um ponto a mais. É um ponto básico. E o fato de eu ter um sotaque quando eu falo inglês faz com que seja um ponto a menos. Certo? As pessoas conseguem me entender. Eu consigo entender todas as pessoas que falam comigo em inglês. Mas o simples fato de eu ter um sotaque e o sotaque ser estrangeiro já é um ponto a menos. Entendeu? Porque, embora as pessoas gostem de ter amigos que têm sotaque, algumas pessoas gostam de ter namorados ou namoradas que têm aquele sotaque diferente, no mundo profissional não é visto com bons olhos. A não ser que você saiba um outro idioma e esse idioma seja beneficial para a empresa, certo? Então, o fato de você saber falar good morning, how are you, não significa nada aqui. Se você não tiver a capacidade de ler um jornal e falar sobre a notícia do jornal, a vantagem que você tinha no Brasil, aqui, vai pela janela. Então, essa motivação externa pode fazer com que você aprenda a língua melhor e rápido, certo? Mas sempre tem aquele fator de pressão. Sempre tem aquele fator negativo de, poxa, eu estou sendo forçado a fazer isso. Entendeu? Se os seus pais te fazem ir para uma escola de inglês e dizem assim, eu estou pagando, você tem que aprender. Embora seja uma motivação externa, todas as pessoas à sua volta falam português. Então, todas as oportunidades que você tiver de não falar inglês, você vai voltar para o português. Porque a sua motivação não é tão grande assim. Você não vai ter prazer. É só a pressão dos pais. Entendeu? Agora, se você gosta de falar inglês, se a sua meta é se comunicar em inglês,
aí vem o prazer, vem a sede do conhecimento. Você não vai chegar na aula de inglês e pensar, vamos começar mais 1 hora de ouvir esse professor falando, né? Vamos fazer esse dever de casa que eu tenho que entregar amanhã. Quando você tiver paixão, você vai falar assim, o que a gente vai falar hoje? Olha, eu tenho essas dúvidas aqui. Posso perguntar? Você vai fazer várias e várias perguntas até todas serem solucionadas. E se ninguém fazer você calar a boca, você vai tomar todo o tempo do professor. É assim que a motivação interna trabalha nas pessoas. Você busca o conhecimento, e é isso que faz a diferença. Por isso que uma língua não pode ser ensinada, só pode ser aprendida. Se a pessoa não quer aprender, não importa que o professor queira que ela aprenda. Não importa que o presidente da república queira que você aprenda aquela língua. Não vai fazer a menor diferença. Nem se alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, você tem que aprender isso. Talvez você vai aprender, né? Você quer salvar a sua vida, mas o produto final não vai ser o mesmo. Então, busque uma motivação interna para aprender aquele idioma. Se você gosta de moda, você vai aprender francês mais fácil. Se você gosta de, sei lá, se você gosta de tecnologia, você vai aprender alemão mais fácil. Se você gosta de videogames e tecnologia avançada, você vai aprender japonês mais fácil. Certo? Se você quer estudar no exterior, se você quer fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra, você vai aprender inglês mais fácil. Então busca essa motivação. Só assim você vai conseguir alcançar o que você quer. Você pode ir para a sua escola de inglês todos os dias. Se você não quer estar lá, não vai adiantar nada. Você vai passar 10 anos lá, vai gastar uma fortuna e não vai aprender nada. Se você tem dinheiro suficiente para pagar 200, 300 reais por mês para aquela escola de inglês, faz assim. Vai guardando esse dinheiro. Estuda sozinho. E na primeira oportunidade que você tiver, vem para cá, para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Inglaterra e faz um intercâmbio onde ninguém fala português. Encontra um amigo que possa ir com você, ou que faça um amigo na área onde você vai estudar. Eu garanto para você que você vai aprender muito mais em alguns meses morando no país do que em anos estudando no Brasil. Se você não puder sair do país, faça um amigo na internet. Faça uma meta de conversar pelo menos 10, 15 minutos, 1, 2 vezes por semana, só em inglês, sem falar português. Ou em francês, ou espanhol, alemão, polonês, não interessa. Faz isso, você vai aprender muito mais. Então, vamos lembrar disso. Uma língua não pode ser ensinada, só pode ser aprendida. Só você aluno, você estudante, que pode aprender a língua. Só você que pode alcançar essa meta. Seu professor não vai fazer isso por você. Se você quer aprender e seu professor quer ensinar, aí é outra coisa. Melhor ainda, certo? Vocês combinam isso, sucesso vai acontecer. Mas se você não encontrar aquela motivação interna, você vai gastar tempo e dinheiro e vai ficar frustrado no final. Tá bom? Então é isso. Se alguma coisa não ficou clara, me avisem. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui no Facebook. Me manda mensagem de fumaça. Sinal de fumaça, qualquer coisa. Eu respondo, ajudo vocês. Tudo bem? Ou pergunto para outras pessoas que já fizeram isso também. Tá? Internet está aí. Manda um e-mail para alguém que faz uma pergunta. Mas busquem o seu próprio conhecimento. Tá bom? E eu vejo vocês na próxima.